Olá, somos a Beatriz e Luísa. Há um conjunto magnífico e complexo de monumentos no centro de Portugal, em Tomar, a 1 hora de distância de Lisboa, que outrora foi a sede da Ordem dos Temperários, o Convento de Cristo. Neste vídeo, vamos explorar a origem do Convento de Cristo e a Ordem dos Temperários. Bem-vindos a esta jornada fascinante pelo Convento de Cristo e pela história da Ordem dos Temperários. Há séculos, os cavaleiros temperários protegiam os peregrinos na Terra Santa. Com o tempo, a Ordem dos Temperários tornou-se uma força poderosa e influente em toda a Europa. A Ordem do Templo foi fundada por volta do ano 1118. Após a conquista de Jerusalém pelos cristãos durante a Primeira Cruzada, em 1099. Inicialmente, o objetivo dos cavaleiros temperários era proteger os peregrinos que visitavam a Terra Santa. Após 465 anos de domínio muçulmano, Jerusalém tornou-se o centro do mundo cristão e um lugar de peregrinação para muitos peregrinos, ricos e pobres, jovens e idosos, que desejavam visitar o lugar onde Cristo foi crucificado. Ao longo dos 2 séculos seguintes, essa pequena irmandade de monges, guerreiros extremamente qualificados e disciplinados, recebeu muitas doações de várias famílias nobres e reais europeias como recompensa pelo seu apoio militar. Consequentemente, eles se tornaram uma organização muito poderosa, possuindo enormes terras, castelos, vilas, moinhos, lojas, mercados, fortalezas e conventos em toda a Europa e no Médio Oriente. Na verdade, no século XIII, os temperários eram os principais banqueiros europeus. A Ordem do Tempo concedeu empréstimos significativos a vários reis europeus, incluindo o rei francês Filipe IV. No começo do século XIV, o rei francês Filipe IV tinha uma dívida enorme para com a Ordem dos Cavaleiros Templários. Assim, iniciou uma severa, injusta e cruel perseguição contra a organização. No ano de 1307, muitos dos seus membros foram presos, torturados e forçados a confessar a veracidade das dúbias acusações de que ela houve como práticas heréticas em negação de Cristo, corrupção financeira e até sodomia. O último grau mestre da Ordem, Jacques de Molay, juntamente com outros cavaleiros temperários, foi queimado vivo em 1314 em Paris. Após este trágico acontecimento, a Ordem foi finalmente suprimida por ordem do Papa. Estava naquela altura sediado em Avignon e tinha o apoio e a proteção do rei francês. Os bens da Ordem foram transferidos para a Ordem dos Hospitalários, que era controlada pelo rei de França. Em Tomar, Portugal, o Convento de Cristo foi construído pelos temperários como sua sede. O Convento de Cristo combina elementos temperários, manuelinos e renascentistas. Em Portugal, os temperários ajudaram o primeiro rei português, Afonso Henriques, nas suas batalhas contra os muçulmanos que controlavam o sul do país. Em 1147, eles apoiaram o rei português na reconquista da vila de Santarém. Em troca dos seus serviços militares, a Ordem recebeu várias terras e o direito de construir diversos castelos perto do Rio Tejo, como o Castelo de Tomar.
Vamos explorar os principais pontos de interesse, como a charola, o portal sul da igreja e a janela do capítulo dentro do convento. A charola, ou igreja templária, é definitivamente uma das principais atrações do convento de Cristo. É um magnífico templo cristão de planta octogonal que foi construído entre 1160 e 1190. O edifício foi inspirado na Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, onde Jesus Cristo foi supostamente sepultado após ter sido crucificado. O portal sul da igreja, durante o período de 1495 a 1521, o rei Dom Manuel I ordenou a construção de um novo portal para a igreja, o portal sul de 1515. O arquiteto responsável por essa magnífica construção foi João de Castilho, e vocês podem admirá-la antes de entrar na antiga igreja templária. Esse notável portal em estilo manuelino é decorado com a estátua de Nossa Senhora em pedra calcária, colocada sob um elaborado baldaquino, lareada pelas estátuas de Santo Agostinho e Santo Ambrósio. O restante do portal é decorado com elementos característicos do estilo manuelino, o estilo dominante durante o reinado de Dom Manuel I, como troncos de carvalho, plantas romãs, além de anjos, criaturas semi-humanas e materiais com figuras humanas, em uma perfeita simbiose entre o estilo manuelino e o renascentista. É realmente fabuloso. A janela do capítulo é o mais conhecido exemplo de arquitetura manuelina, magnificamente decorada no exterior, que é a imagem mais representativa da exuberância da estética manuelina, ilustrativa do naturalismo exótico e do uso de pormenores marítimos, possuindo endorso coluneros a imitar troncos botados, encimados por um arco prelibado com flores, onde se encaixa a do dorso. O enquadramento em alto relevo inicia-se inferiormente com um tronco desenraizado carregado por figura masculina barbada, que se subdivide em dois frisos de onde se elevam duas colunas camadas de folhagem e corolas, atadas por grossos cordões com nós e ladeadas inferiormente por dois pequenos nichos vegetalistas desabitados e superiormente por duas esferas almiladas atadas a segmentos curvos de folhagem. Sobre o vão da janela sobrepõe-se grosso arco polilobado recamado de folhas, onde se encaixa dois aros dorsos rematados inferiormente por flores e cujos segmentos superiores se enroscam, remata a composição escudo real encimado por cruz da Ordem de Cristo sobre pano de moro esquadriano. Sobre a influência templária na cultura portuguesa, a Ordem dos Templários não era apenas uma organização de cariz religioso, mas também uma organização médica e científica. Criaram muitos hospitais e farmácias para prestar serviços médicos à sociedade da época e promoveram muitos conhecimentos médicos e científicos nos domínios da botânica, farmacologia, astronomia e geografia. E nesta jornada pelo convento de Cristo e pela história dos templários, mergulhamos no mundo de coragem, mistério e fascínio. Esperamos que tenham apreciado esta viagem no tempo e que tenham gostado da rica herança arquitetônica dos templários.